Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Pashchacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Vamos hoje nessa aula 18, parte 18, continuando, esse curso, da explicação sobre o serviço devocional, que está no capítulo 29, canto 3 do Srimad Bhagavatam. Então, no verso passado, Krishna está falando que se aplicamos essa ciência do serviço devocional e da yoga mística, nesse sentido de aplicar a energia aos pés de lótus do Senhor, nós podemos atingir a morada da pessoa suprema, simplesmente por este serviço devocional. Logo, Deus ele está falando diretamente que nós estamos aqui nesse mundo material, nessa forma humana, para aprender a como nos conduzir nesse mundo, purificar a nossa existência, nos libertando assim da energia material e, por fim, retornar à dimensão de Deus, o reino de Deus, a morada suprema, Vaikuntha Loka Dhamma e Krishna Loka, Vrindavana, que é o local onde Krishna se relaciona diretamente com espíritos, em suas formas espirituais puras. Essa é toda a questão, toda a explicação do porquê estamos aqui nesse mundo material e o que devemos fazer. Logo, o serviço devocional vai capacitar todas as pessoas que assim agirem nesse movimento aqui nesse mundo material, nessa forma humana, a chegar nesse ponto onde, estando com a consciência plenamente liberada da mente, que é a causa da nossa prisão nesse mundo, você se capacita, se qualifica para voltar ao lar original, do espírito daquilo que você é, entendendo que a super-alma, Krishna na forma de sua expansão pessoal no seu coração, trabalha junto com você nessa amizade, onde ele te proporciona a volta à sua morada, que é o objetivo pretendido por Krishna. Hoje, então, vamos ao verso 36, onde Kapila Deva, depois de falar do serviço devocional, ele vai explicar a quem devemos prestar serviço devocional. Aqui, nesse verso, devemos observar com mais profundidade que Deus ele está falando de quem nós temos que adorar ou prestar o serviço devocional em última instância. É o que o Bhagavad Gita todo diz, Mas vamos lá, no verso 36, Kapila Deva diz: este Purusha, de quem a alma individual deve aproximar-se, é a forma eterna da suprema personalidade de Deus, que é conhecida como Brahman e Paramatma. Ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades
são plenamente espirituais, certo? Então, aqui nesse verso fica bem evidente que este Purusha, o desfrutador supremo, Senhor Supremo, que temos que nos aproximar, adorar essa forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que é Krishna. Está explícito aqui nesse verso. O próprio Deus está explicando que ao praticar serviço devocional, você tem que servir a Deus nessa forma eterna, de Krishna, né? Com a roupa, né, amarela, com aquela guirlanda de flores, a pena de pavão tocando a sua flauta, naquela sua posição característica, né, o amado de Srimati Radharani, Krishna, essa forma eterna que conseguimos, né, observar em várias figuras. Então essa forma é revelada. Quando Krishna veio ao mundo e falou o Bhagavad Gita para Arjuna, ele também explicou, né, detalhadamente: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Krishna, ele não está pedindo para adorar a sua energia, o Brahman, nem para adorar a sua expansão pessoal, a super-alma no coração. Que em última instância devemos entender que tanto a super-alma, o Paramatma e o Brahman, essa energia no qual tudo está presente, né, são emanações dessa forma última, absoluta. Se você entende isso, isso está dito em todo o Bhagavad Gita, e nesse verso se confirma essa mesma revelação nos vários cantos do Srimad Bhagavatam. Cada encarnação, né, cada manifestação de Deus, de Vishnu, também está dizendo isso. Porque Krishna não vai diferenciar o conhecimento. Ele fala assim: se você me adora como o Brahman, essa energia, você atinge, né, um determinado objetivo transcendental. Se você me adora como super-alma, você vai para Vaikuntha Lokadama, né, e fica num planeta onde o Senhor Vishnu está regendo. Mas se você me adora diretamente, você vai para o planeta supremo, Krishna Loka, a morada mais elevada, né? A morada de Krishna, certo? E Krishna, ele quer nos levar para o convívio direto, pessoal, em Vrindavana. Não podemos entender isso com o nosso intelecto, né? O que seja Krishna Loka, o que seja Vrindavana, porque a morada de Krishna é Krishna, é uma expansão pessoal de Krishna, direta, e essa morada também é absoluta. Quando tentamos falar aqui nessas aulas, tentamos fazer analogias, porque não podemos estar, né, nesse ponto de consciência totalmente pura, dentro da absolutividade de Krishna, mas isso é possível quando limpamos completamente, né, purificamos a nossa existência, vamos atingir o ponto que somos eternamente. Eternamente somos servos eternos amorosos e partes integrantes de Krishna. Logo, somos, né, a parte da energia absoluta consciente, né, superior de Deus. Somos átomos, centelhas espirituais da potência interna de Deus. Essa potência interna é de Krishna, que manifesta o mundo espiritual. E a potência externa de Krishna, que representa, né, todos os fenômenos, todas as densidades existenciais, é chamada, né, a potência externa de Krishna, onde estamos agora, nesse momento, trabalhando, usando essas ferramentas materiais para purificá-las através do serviço devocional
e através desse serviço, desse amor despertado, né, desenvolvido em nosso coração em nível expansivo, vamos atuar diretamente nesse mundo junto com a superalma, que é a expansão de Krishna, e aí nesse trabalho conjunto, onde Krishna vai nos revelando a sua posição real, qual o humor que temos em relação a ele no mundo espiritual, vai surgindo, e aí vamos adquirindo essa forma espiritual para voltar para o reino de Deus. Então aqui nesse verso, né, Krishna está dizendo, esse Purusha que eu estou falando para vocês praticarem o serviço devocional, ou seja, de quem a alma individual deve aproximar-se, é a forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que também é conhecida como Brahman e Paramatma. Certo? Deus, ele se manifesta em 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan, que é essa forma eterna. Mas Brahman e Paramatma fazem parte de Bhagavan, assim como o fogo, né? O fogo, quando você vai classificar o fogo como fogo, naturalmente você tem que ver o calor e a luz. O calor e a luz são agentes, né, constituintes originais do fogo. O fogo não pode ser fogo se ele não tem calor e luz, certo? Assim também, Krishna, ele manifesta a superalma e o Brahman. Tanto as suas expansões pessoais, que penetram em tudo, né, dessa forma onisciente, quanto o Brahman, que é a sua energia onipresente, onde se manifestam todos os fenômenos da existência, são partes constituintes de Krishna. Mas Krishna que é a base de tudo. E aqui nesse verso temos que entender isso. E aí depois no final desse verso ele está falando, ele, né, essa forma eterna, Krishna é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. Ele quer dizer que quando Krishna vem a esse mundo material, não devemos interpretar Krishna assim do nosso modo relativo, ou nesse engano, né? Porque queremos avaliar Deus dentro da nossa falsa identificação material. Pensamos que somos o corpo material e aí queremos especular sobre Krishna quando ele está presente nesse mundo material de acordo com as impressões ou percepções materiais da ilusão. E aqui nesse verso diz que Krishna é totalmente transcendental, ele não tem nada a ver com o nosso movimento aqui naquilo que se chama, né, o corpo físico, grosseiro e sutil, que as atividades de Krishna são plenamente espirituais. Não podemos avaliar as atividades de Deus de acordo com os nossos conceitos, né, o que é certo, o que é errado, bom ou mal. Quando Krishna vem a esse mundo e faz, né, com que dentro do seu plano superior aconteça a batalha de Kurukshetra, e ele ocupa, né, seu devoto Arjuna a destruir, né, os seres demoníacos que estão atrapalhando o seu plano de amor nesse mundo, não podemos considerar que, como assim, Krishna é amor e ele fez a guerra acontecer. Não há essa consideração em relação a Deus. Tudo que Deus faz é espiritual e é amor puro. É dessa maneira que temos que observar, né, o Senhor Krishna. Por isso ele é o melhor amigo sempre. Tudo que ele faz na sua vida, dentro daquilo que você possa achar ser algo negativo ou positivo, é Krishna te conduzindo amorosamente de volta para a morada dele. E você também, como espírito, parte integrante de Krishna, você não tem nada a ver com essa atmosfera material. O espírito sempre é transcendental. As aparências acontecem porque o espírito esqueceu de estar vivendo em serviço devocional ao Senhor Krishna, nessa posição plenamente espiritual, e se identificando com esse corpo material, né, essa forma humana que tem essa inteligência específica para atuar nesse mundo
tendo a compreensão perfeita de Deus, você passa né, nessa confusão, quando você não serve a Deus, você passa a servir Maya, certo? E dentro do reino de Maya, você tenta conceber, né, especular, tentar criar uma lógica sobre o que seja essa pessoa absoluta, Krishna. Por isso é muito fácil a pessoa se tornar um impersonalista nesse mundo, porque ele não compreende, né, o valor absoluto da pessoa suprema, e assim é mais fácil ele aceitar Deus como uma espécie de energia última. Energia esta que manifesta tudo, inclusive a forma absoluta do Senhor Krishna. Há uma inversão de valores filosóficos e metafísicos. Assim, a escritura, os versos, o Bhagavad Gita, tudo estão... É Krishna dando a última palavra, né? Nós não temos a capacidade de ter essa autoridade última. Deus é a autoridade última. Ele é o professor supremo, o mestre, né, maior, o mestre absoluto. E dessa forma, ao ler esse verso, ele está falando, este Purusha, de quem a alma espiritual deve aproximar-se, é a forma eterna, a forma eterna. Saguna, com qualidades absolutas espirituais. Geralmente o impersonalista diz que Deus é nirguna, sem qualidades, é só uma energia. E isso aí está completamente fora da questão do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa Bhakti Yoga, Krishna explicando. Eu, meu devoto e o serviço devocional. Isso é eterno e continua na morada de Deus da forma pura e absoluta e espiritual. Agora estamos aqui em treinamento nessa forma material de vida, né? Treinamento. Estágio humano, você não é um ser humano, você é transcendental, você é um espírito. De modo que você não pode racionalizar o serviço devocional, o amor a Deus, Krishna, de acordo com as propensões intelectuais da forma humana. Essa forma humana ainda tem muitas características animais, instintivas, de modo que você tem que realmente elevar sua energia, transcender e atingir esse ponto do espírito, onde em meditação ou em consciência plena você se relaciona diretamente com Deus no seu coração. E quando você está com o Senhor Vishnu plenamente em sua consciência, você compreende o Senhor Krishna, que é a raiz desse Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu não é diferente de Krishna, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Mas Krishna, ele se expande e entra no seu coração dessa forma. Assim como quando você canta o santo nome de Deus, não há diferença entre esse santo nome e Krishna. Quando você canta o santo nome, você está em contato direto com Krishna, nesse entendimento da forma absoluta que manifesta tudo. Assim, quando Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu nesse mundo e nos passa o seu santo nome, isso é o meio facilitado, né? Porque nós vivemos em Kali Yuga, a era mais assim, terrível, pesada, escura, onde está todo mundo apegado às posses, ao desfrute material, todo mundo egoísta, né? Todo mundo vive aqui com medo da morte, enfim, as pessoas trabalham como escravas para um sistema demoníaco, elas não têm tempo para nada, estão sempre estressadas, a cabeça dela está sempre agitada, pensando, né, no que tem que fazer para sobreviver. Não há esse tempo espiritual para você se absorver na leitura do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, né? A pessoa não tem nem tempo para sentar assim em meditação, porque a mente dela é um turbilhão de energia que nunca deixa ela em paz, né? Então essa pessoa nunca é feliz porque ela não tem essa paz interna, esse contato com Deus. Então Krishna, vendo isso em Kali Yuga, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deu, né,
a sua presença pessoal através do santo nome de Deus, porque todo mundo pode cantar o santo nome, não há regras rígidas. Você pode cantar o santo nome enquanto você está dirigindo um carro, enquanto você está na fila de um banco, enquanto você está fazendo um exercício. Ou seja, em qualquer situação você pode estar lembrando de Krishna através do santo nome. Então, esse processo é a misericórdia, né, de Krishna para nós que somos totalmente incapazes de nos concentrar aos pés de lótus de Deus, né, de estar lembrando da forma eterna da Suprema Personalidade de Deus. Dessa forma, entende? Então vamos praticar, né, o serviço devocional, principalmente cantando o santo nome de Krishna. Por isso Krishna diz, né, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo, Kirtana, né, cantar, todo mundo cantando juntos esse nome de Deus, criando, né, uma potência maravilhosa nessa egrégora que se forma, né, de uma maneira absoluta para o nosso espírito, enquanto estamos vivendo relativizados às sensações, aos pensamentos dessa forma humana. Krishna, ele quer te levar de volta para o mundo espiritual. E ele cria sempre situações, ele sempre traz processos práticos da vida espiritual para que você possa ficar numa posição confortável de praticar a vida espiritual, né? Porque não faz sentido você viver nessa vida se você não pratica o serviço devocional. Serviço devocional começa com ouvir, né? Você começa Sravana, Kirtana, Vishnu. Sravana quer dizer ouvir. Todos os dias você obtém informação, seja através de uma aula como essa, seja através da leitura do Bhagavad Gita, ou ouvir, né, o Mahamantra, ouvir, né, os nomes de Deus. Então você ouvindo, esse é o começo do serviço devocional. Depois você começa a cantar, né? Começa a glorificar Deus, começa a falar sobre a divindade, e aí você tenta espalhar, né, os versos do Gita, a posição real de Deus. Por isso Cristo não está falando, né? Pensa sempre em mim e torna-se um devoto. Um devoto, porque se tornar um devoto significa se ocupar em serviço devocional. Ok? Então devemos entender que as atividades do Senhor Krishna são plenamente espirituais. E daí quando você lê, né, o canto 10 do Srimad Bhagavatam, imediatamente você está absorvendo a transcendentalidade através das histórias do Senhor Krishna. Por isso que nos purificamos ao ler o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita e outras, né, escrituras relativas aos tópicos espirituais. Krishna Katha. Krishna Katha, assim, Katha quer dizer tópicos, né, sobre a Suprema Personalidade de Deus. E assim seguimos o nosso desenvolvimento aqui nessa forma humana. A ideia de você estar aqui nessa forma humana é que você tem que aprender a voltar para o mundo espiritual. Por isso que Krishna criou essa forma humana, para te capacitar com a inteligência que é inerente a essa forma humana, né? Essa inteligência é uma propriedade da alma. A alma, né, ela começa a ser revelada através da forma humana, e através da alma você atinge o espírito, aquilo que você é. E atingindo o espírito você observa que você é uma parte integrante de algo maior, né, que é chamado Deus. E aí o próprio Deus, o Senhor Krishna, ou Kapila Deva aqui no caso, vem e revela, né? Revela que devemos aproximarmos, né? Nos aproximar da forma eterna. Pronto, aí está todo o croquis, vamos dizer assim, da metafísica espiritual. E você, como é transcendental também essa energia material, quando você executa serviço devocional com pureza nesse mundo, as suas atividades também passam a ser espirituais.
Um devoto puro em si, quando você olha um devoto puro e ele está completamente absorto em Krishna, essa pessoa é algo espiritual, uma frequência espiritual se manifestando dentro dessa ilusão material. Assim quando o Senhor Krishna vem e todas as suas expansões, né, a superalma no seu coração, tudo é espiritual, não tem nada a ver com as deidades, né, o Bhagavad Gita, tudo é transcendental. Só que seus olhos, né, que estão vendo através da percepção material, não conseguem compreender isso. Porém, quando você atingir o seu espírito através do serviço devocional e purificar completamente a sua mente, né, porque a mente é o elemento que cria esse sentimento separatista de Deus, né, quando você transcende e você começa a usar a sua mente como uma amiga, uma aliada ao seu avanço espiritual, você vai conseguir ver tudo o que é relativo a Krishna, né, manifesto nesse mundo material, como algo transcendental, no verdadeiro sentido do termo, né? Você vai pegar o Bhagavad Gita, você vai entender que você está segurando ali Krishna, na forma de um livro de palavras, de versos. E estando conectado com Krishna, assim, você já vai perceber ele dentro de todos os corações e, naturalmente, também você vai perceber Krishna como o Brahman, que é essa energia onde o seu corpo humano agora está situado dentro de um campo de expressão, seja numa dimensão, numa terceira dimensão grosseira, ou seja, em quinta, sexta e várias dimensões mais sutis. E aí também tem, né, as expressões dos semideuses, dos anjos, dos sábios, enfim, de toda a hierarquia existencial, que são formas, né, vibrando de acordo com as dimensões, nessa sincronia de existência, de aprendizado. E você vai compreender que tudo isso está acontecendo dentro de Deus. Dentro de Deus. Toda a existência é manifestação perfeita de Deus, certo? E aí você aqui nessa forma humana, né, ou seja, com a sua atenção fixa nessa forma humana, entendendo que essa forma humana tem que fixar a atenção em alguma coisa para que haja a libertação da matéria, Deus vem e está revelando nesse verso, né, esse Purusha, de quem a alma individual deve se aproximar, é a forma eterna de Deus. E Krishna revela que ele é a forma eterna de Deus no Bhagavad Gita. Você tem que aceitar a autoridade de Deus, mesmo que inicialmente você não consiga conceber assim, como que Krishna é Deus, eu não entendo. Não pode haver essa dúvida, né? Significa que inicialmente você tem que ter Israda, né? Israda significa essa fé. Essa fé, né? A fé é o início do caminho do serviço devocional. Quando você quer entrar numa dimensão desconhecida, você tem que dar o passo lá. Você não vai entender algo que é superior à compreensão da sua mente e do seu intelecto. Porém, você tem que dar o passo para experimentar. Mesmo que você não acredite inicialmente, você tem que pelo menos, né, acreditar em Deus como autoridade falando isso. E assim você se ocupa em serviço devocional, inicialmente ouvindo sobre Deus, né, estudando as Escrituras, se aproximando de pessoas que já estão conectadas com Deus, Krishna, né, Vishnu em seu coração, que já estão frequenciando dentro do Brahman, essa energia onde tudo se manifesta, a consciência divina. Então essas pessoas, essa literatura, adoração à deidade, canto do santo nome, né, a audição dos passatempos do Senhor Krishna nesse mundo, tudo ficou registrado nas Escrituras. Mas você só vai poder compreender profundamente tudo isso, né, até mesmo assim, quando você cantar o santo nome, quando você estiver na consciência pura. De modo que a ideia é você se ocupar em serviço devocional
E nesse serviço devocional você vai purificando a sua existência e você chega num ponto de pureza, de transcendentalidade na sua vida, né, onde você transcende realmente a percepção equivocada desse mundo material. E por fim você começa a se relacionar com Deus diretamente. Não importa se você está tendo uma experiência agora na existência material e também, né, na existência espiritual. A diferença é que no mundo espiritual você vai estar com a sua forma espiritual pura, completa, relacionando-se diretamente com Deus. E aqui nesse mundo material você vai estar, né, em contato com essa forma material, porém se relacionando com Krishna junto, né, através da superalma, Deus no seu coração. Por isso, em todos os versos, né, passados aqui a esse, Senhor Krishna, o Senhor Kapila Deva, ele está falando, né? Você tem que me ver em todas as pessoas para não perder essa visão de que eu estou em tudo, controlando tudo, supervisionando, levando todas as minhas queridas partes integrantes de volta para o mundo espiritual. De forma que, se você for analisar mais, vamos dizer assim, logicamente, essa criação tem um propósito. É o propósito de desenvolver, né, a consciência no nível, né, num grau assim, de pureza, onde você perceba diretamente Deus no seu coração e Deus como o centro supremo de toda a existência espiritual e material. Mas para isso você tem que trabalhar, né? Você tem que fazer esse sacrifício na forma humana. Todos os dias você tem que desenvolver essa avidez, né? Eu quero conhecer Deus, eu quero saber quem eu sou. Eu não quero mais ficar nessa escola material que, assim, cheia de sofrimento, de miséria, de enganos, de mentiras, né? Kali Yuga significa era de hipocrisia e desavenças. Hipocrisia completa, porque todo mundo está se identificando com o corpo material. E aí você começa a posar, né, de melhor, de superior, com orgulho, com ambições, desfrutes assim, absurdos nesse mundo. Então isso é hipocrisia, você está vivendo como algo que você não é. Você está demonstrando uma espécie de felicidade que não tem nada a ver com o espírito, é uma aberração mental de que você acha que fazendo isso ou aquilo você vai ser feliz, e aí você programa a sua vida para um determinado futuro, certo? Isso tudo é ilusão, é fenômeno da existência material relacionado com a sua confusão mental de que você está pensando que é esse corpo físico. Temos que abandonar essa concepção. Por isso o Senhor Krishna, ele está dizendo no Bhagavad Gita, né? Arjuna pergunta para Krishna: Krishna, mas a mente ela é tão poderosa que me parece ser mais difícil dominá-la do que dominar o vento. E realmente é. Mas o Senhor Krishna diz: não, há uma possibilidade de você dominar a mente, que é você fazer a prática constante e o desapego do mundo, que é tudo que estamos falando aqui. Prática constante significa existir em serviço devocional, certo? E desapego do mundo vai ser natural quando você, através do serviço devocional, purificar a sua existência e transcender essa ilusão fenomênica, né, que está dentro da energia inferior de Deus. Se você tiver o bom senso e, né, a aquisição dessa sabedoria que estamos falando aqui agora, imediatamente você aceita, né? Krishna fala, essa minha morada ela não é iluminada pelo sol, ela tem o brilho do meu brilho, né? Krishna fala, essa morada, você lá é plenamente consciente do que você é. Você está sempre se relacionando em mim, em felicidade absoluta, em níveis de amor inimagináveis. Você lá está completamente realizado em si mesmo. Dessa maneira, né? Por isso vemos as gopis, né? Esses espíritos mais elevados, assim, em completa loucura transcendental, nesse gozo extremo
de existir, de ser, de amar, né? Tudo isso que a gente está tentando fazer aqui nesse mundo material de uma forma iludida e acaba tudo em sofrimento, em frustrações, em misérias. Lá na morada de Krishna é tudo feito em êxtase supremo. Você, momento a momento, isso vai se expandindo, mas, né, a natureza material, os modos da natureza agem de tal forma que você não consegue tirar essas algemas. Então, logo você aceite, né, com fé esse serviço devocional e comece a praticá-lo. Depois de um tempo você meio que é dominado pelas trevas e cai de novo na armadilha dos encantamentos materiais ou do sofrimento e você perde a sua consciência. Por isso o Mestre Jesus ele está falando, orai e vigiai o tempo todo. Orai sempre, né? Orar significa que você ativa a sua energia para sempre manter o padrão de realidade divina, consagrado a Deus, intercambiando tudo em relação às coisas que são chamadas, né, sagradas, divinas, absolutas nesse mundo, que são, né, Krishna Kata, os tópicos, ou objetos, ou situações referentes a Krishna. Você se situa, né, nessa posição que mantém a sua energia ativa nesse mundo. Então isso é orar, né, orar. Ação de expressar a sua mente de uma forma perfeita nesse mundo, né? Ação de orar, a ação de verbalizar ou de decretar a existência que você quer de acordo com a autoridade de Deus. Orai e vigiai. Vigiai significa que você está sempre atento aos pés de lótus de Deus e não deixa a sua mente se desviar disso. Você está vigiando, né? Sempre que as trevas ou Maya ou a ilusão vem para cima de você para criar situações onde você vai desviar o seu ato de orar, a sua energia ativa em relação a Deus, ao serviço devocional, imediatamente você afasta, né? Afasta essa energia, por mais encantadora, mais maravilhosa que seja, né? Você vigia. Então, orai e vigiai até o final da sua vida, até no momento da morte, para você obter, né, essa misericórdia de Deus. Certo? Então, no Bhagavatam, quando você lê a história, né, dos espíritos que realmente resolveram fazer uma renúncia a esse mundo e se dedicar integralmente à consciência espiritual, é dito assim que no momento em que eles estão quase dando esse salto quântico em relação a Deus, né, entrando nessa posição transcendental, Maya traz situações, né, de luxúrias extremas, ambições extremas, onde a pessoa, assim, é quase insuportável você resistir àquilo, né? A beleza de Maya acontece na sua vida, assim, tudo aparece naquele momento, e ali naquele momento você tem que provar que realmente você não quer nada disso. Então, desapego do mundo material. E aí você recebe, você passa, né, na prova. Muitas pessoas são testadas assim. E aí quando você resiste a Maya, assim, como se fosse algo, né, sujo, assim, algo que você não está com vontade. E aí então a Maya, que é uma serva de Krishna, deixa você dar o salto quântico, né? Temos que pensar nisso. Mesmo a história do Mestre Jesus, né, quando ele estava no deserto, ele estava, né, esse deserto significa que Jesus estava em meditação completa, atingindo o Samadhi, onde ele iria atingir o estado de Cristo. Isso é o deserto, né? O deserto é quando você entra no silêncio do seu coração, pode ser num jejum prolongado. No caso do Mestre Jesus, ele ficou 40 dias em meditação completa, né, no deserto da alma, né, porque a alma
estava dando esse pico para atingir o espírito, e aí Maia, né, aparece nessa alegoria de Satã, né? Satã apareceu para Jesus, né? Satã representa, né, essa Maia, né, essa energia dos modos, né, da natureza, de um modo unido, assim, trazendo essa prova final. E a última, né, Satã falou para Jesus, né, eu vou te tornar o homem mais poderoso, eu vou te dar todo esse mundo, né, todo esse universo eu dou para você, todos os poderes místicos, você vai se tornar o Senhor real de toda a existência, todo mundo vai te adorar. Imagina, isso é o que todo mundo quer, né? Todos os demônios querem isso, ter poder máximo, ter dinheiro máximo, controle absoluto sobre todo mundo. Imagina, no Bhagavatam tem demônios que controlam todo o universo, né? Não só o planetinha Terra. E aí o diabo, né, chegou para Jesus e fez essa proposta, né? Se você se ajoelhar, nem que seja 1 segundo para mim, eu vou te dar todos esses mundos. E Jesus, assim, né, estando, né, nessa posição de samadhi, já assim no encontro completo com a sua transcendentalidade, da sua conexão com Deus, com seu estado crístico, ele falou, né, adorarás, né, assim, somente o Senhor Deus, né, eu só me ajoelho perante Deus. E aí ele passou na prova, e depois que ele desceu, né, desse estado de consciência, completamente purificado, conectado com Deus, ele atuou como a potência do Cristo nesse mundo. Por isso que se fala, né, Jesus, o homem, assim como você, um ser humano, quando você atingir essa potência do Cristo, se desapegando da energia material, você vai atuar nesse mundo como um Cristo manifestado. Cristo, né? Cristo super-alma, né? A energia da super-alma, que está em tudo e em todos. O princípio inteligente que rege o universo vai atuar através do seu coração para você levar essa mensagem, essa missão espiritual no mundo, se assim, né, você desejar. Mas é inevitável, porque quando você se conecta com Deus, automaticamente você faz o que Deus fez, como Krishna, né? Krishna veio pessoalmente nos trazer essa mensagem do Bhagavad Gita. Automaticamente, quando você está em Deus, o seu desejo é que todo mundo também fique em Deus, porque você vai perceber a realidade que está atrás da ilusão. Você sai do mundo fenomenal. Essa é o objetivo da prática do serviço devocional. No Bhagavad Gita, né, Krishna mesmo está falando para Arjuna: você só pode me ver assim como eu sou, como Krishna aqui diante de você, através do serviço devocional puro, imotivado, sem interesse, sem diplomacia. Essa é a proposta que Krishna está falando, porque pureza significa amor pelo amor, sabedoria pela sabedoria. Não há intenções secundárias por trás da manifestação dessas qualidades espirituais no seu coração. Temos que repensar, né, profundamente sobre essas palavras que estão sendo ditas aqui. Suas atividades vão ser plenamente espirituais nesse mundo, assim como são as atividades de Deus quando Ele vem pessoalmente ou manifesta as suas expansões. E aí você vai estar em sincronia com o mundo espiritual. Você vai manifestar o mundo espiritual aqui mesmo, através da sua consciência, porque você tem que entender que esse corpo material e tudo aquilo que se expande através da sua vibração material estão dentro da sua consciência. E se você tem a consciência de Krishna, você está na posição perfeita de existência nesse mundo. Mas, né, como Krishna diz no Bhagavad Gita, é muito rara uma alma que tem esse conhecimento e se rende plenamente aos meus pés de lótus. Né? Temos que saber, né, dessa vantagem suprema. Vantagem, né? Benefício máximo
da vida é estar vivendo em Deus, manifestando o amor, a gratidão por ser parte da existência de Deus, uma parte integrante de Deus, certo? Então, no significado aqui de Srila Prabhupada, ele diz: a fim de distinguir a personalidade de quem a alma individual deve aproximar-se, descreve-se aqui que este Purusha, a suprema personalidade de Deus, é a principal entre todas as entidades vivas e é a forma fundamental da refulgência Brahman impessoal e da manifestação Paramatma, uma vez que ele, Krishna, é a origem da refulgência Brahman e da manifestação Paramatma, a alma, né, divina localizada em tudo e em todos. Nessa passagem, Krishna é descrito como a personalidade principal. Confirma-se no Katha Upanishad que Nityo Nityanam, há muitas entidades vivas eternas, mas ele é o principal mantenedor. Também se confirma isto no Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna diz: Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a origem de tudo, incluindo da refulgência Brahman e da manifestação Paramatma. As atividades do Senhor Krishna são transcendentais, como se confirma no Bhagavad Gita. Jama Karma Cha Me Divyam, as atividades e o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus são transcendentais, não devem ser considerados materiais. Aqui, Srila Prabhupada ele está dizendo, né, tudo aquilo que consideramos no início dessa aula. Não devemos avaliar as atividades de Deus de acordo com a nossa concepção material. Não devemos, né, relativizar Deus de acordo com as nossas limitações intelectuais e mentais. Ou então também não devemos, né, criar essa concepção não consegui aqui falar a palavra, acho que eu estou meio em meditação, mas você começar a ver Krishna como um ser humano, né? Krishna, apesar de ter essa forma semelhante à do ser humano, ele não é um ser humano, uma pessoa. Não devemos ver Deus como assim, nesse jeito de ser humano, de ser um homem, né? Homem, mulher, assim, não. Krishna é a pessoa absoluta. E nós, né, somos feitos à imagem e semelhança dele, tanto no nível espiritual e também na aparência humana, né? Mas Krishna, ele não devemos, né, imaginar Deus como um conceito relativo à forma humana, porque ele tem essa forma eternamente. Antes de nos manifestarmos nessa forma humana, nós também não somos seres humanos, ok? Mas a nossa forma espiritual tem essa forma parecida com a forma humana. Então você não precisa pensar assim: eu penso que Deus é igual a um ser humano porque eu sou um ser humano. Se fosse um cachorro pensando em Deus, ele ia pensar que Deus tinha a forma de um cachorro, certo? Então, esse é também um dos argumentos que os impersonalistas falam, né? Vocês estão caracterizando a forma... vocês estão caracterizando Deus de acordo com a forma humana. Não é assim, entende? É revelado, né? O Senhor Krishna, ele é revelado. Quando ele vem e apresenta... ele fala isso no Bhagavad Gita. Quando você entende que essa forma parecida com a do ser humano que eu estou manifestando aqui agora é a minha forma original. Por isso que eu estou manifestando. Eu não vou esconder de vocês a minha forma eterna. Krishna, ele quer se revelar para nós. Ele já está revelado sempre dentro do nosso coração.
Temos apenas que chegar a esse ponto de purificação completa na nossa vida para ver essa pessoa absoluta, essa forma eterna, que é assim, parece com o ser humano, mas não tem nada a ver com o ser humano. Assim como você também tem uma forma espiritual eterna que se relaciona com Deus no mundo espiritual, que também tem essa aparência humana. Mas, né, vamos dizer assim, entre aspas, por coincidência, essa forma humana atual, material, reflete essa forma de Deus. Mas se ele vem e se revela assim, você tem que entender. Só que você tem que ir além da concepção humana, não relativizar Deus. Porque Deus não tem a forma humana. A forma de Deus é a forma absoluta, é aquela forma que parece com a forma humana, mas não tem nada a ver com forma humana. Certo? Então é como se fosse feito, né, a imagem e semelhança de Deus. A imagem, né, é porque somos partes espirituais integrantes de Deus, e semelhança porque atualmente temos essa semelhança com a forma de Deus, mas porque tudo é caracterizado, né, num determinado significado, né, forma humana, forma animal, forma vegetal, porém tudo é energia de Krishna. Mas no mundo espiritual ele tem aquela forma: 2 braços, 2 pés, né? Cabelos compridos, ele tem uma tez, né? Uma pele anegrada. Então Krishna ele é descrito, né, no Bhagavatam para a gente meditar nele. E aí os passatempos, quando Krishna vem aqui para esse mundo, ele traz a Vrindavana também, né? Onde Krishna vai, Vrindavana vai junto. Vrindavana ela está no mundo chamado, né, a morada de Deus, o mundo espiritual, mas ela está em todos os lugares onde Krishna vem e manifesta os seus passatempos. Krishna é yoga místico, né? Ele está em todos os lugares. Ele não está só no mundo espiritual. Ali é um cantinho especial onde se relaciona, assim, no último estágio de amor, né, com Srimati Radharani. Mas quando Krishna vem no lugar, todo mundo vem, né? Radharani, Vrindavana, seus devotos. Krishna ele não existe sozinho. E não é esse Brahman, essa energia. Ele é sempre essa pessoa que está se movimentando dentro de um fenômeno, né, místico. Imagina, tudo isso aqui que a gente existe é um sonho de Mahavishnu, uma expansão de Krishna. E Krishna entra dentro desse sonho e manifesta atividades espirituais para que nós que estamos dormindo, ao receber, né, todas essas informações, quando estamos nessa forma humana ou em formas superiores, possamos nos adentrar nessa mística de Deus, purificando assim a nossa existência através do contato com, né, o Sri Krishna Sankirtana, ou Krishna Katha. Dessa forma vamos nos preparando para sair desse sonho definitivamente, não ter mais que ficar obtendo outras formas, né, nesse mundo material, sejam superiores à humana ou inferiores, ou mesmo formas humanas. Essa é toda a ideia da prática do serviço devocional. Por isso, né, desde o começo dessas aulas eu tenho falado, entender o serviço devocional é a coisa mais importante para o espírito que está preso aqui nesse mundo material sob a tutela, né, das algemas materiais, modo da paixão, ignorância, bondade, né, fechado com esse falso ego que está vivendo uma vida completamente sem sentido, superficial. Se você não se estabelece em serviço devocional, não faz sentido a sua vida. Desde o primeiro canto do Srimad Bhagavatam, a primeira coisa que Krishna fala é exatamente isso, né? Se você não compreende Deus nesses 3 aspectos, Bhagavan, Paramatma e Brahman, e se você não ocupa a sua existência em autorrealizar aquilo que você é na relação com Deus, praticando ações, né, direcionadas a satisfazer o Supremo em seu coração, então a sua vida humana não passa de uma vida animal, né? Uma vida animal, vamos dizer assim, mais sofisticada. Porém, a inteligência, quando ela não está conectada no amor a Deus, ela é usada de modo pervertido. De modo que podemos observar que os seres humanos,
se tornam, né, uma categoria existencial mais degradada, pior que os animais. Se você tem uma inteligência, Krishna está trazendo o Bhagavad Gita para você saber discernir entre o que é material e espiritual, saber quem é Deus, o que é a matéria, o que é o espírito, como se conduzir, né, nesse mundo material de uma forma perfeita para se libertar dessa matrix, dessa Maya. A Maya, ela não quer mal de você. É porque você não quer se render a Deus, você não quer praticar serviço devocional, então você pratica serviço para a ilusão. Essa ilusão é Krishna também. É você tentando servir a Krishna indiretamente. Mas o espírito, ele tem que servir a Deus diretamente. Aí você acerta, né? Aí você segue o plano de Deus. Então temos que ter essa concepção, né? Que o aparecimento e o desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, ou qualquer expansão pessoal dele que manifeste um passatempo nesse mundo, é tudo transcendental. Não tem nada a ver com a sua concepção humana, intelectual das coisas. Você não pode pensar, Krishna nasceu e Krishna morreu, né? Não, Krishna, ele apareceu pela potência interna dele dentro da potência externa, e ele, depois de ter executado a sua missão nesse planeta, nesse universo em particular, ele parte desse universo e vai fazer passatempos em outros universos para dar essa possibilidade da alma entender quem é ele. E aí quando Krishna vai, todos os seus devotos, Vrindavana, tudo parte daqui, né? Tudo vai para outros universos. E Krishna é assim, ele está sempre se movimentando e tentando levar o maior número de almas para a sua morada espiritual. É uma atividade de Deus, né? A misericórdia dele. Assim também, quando você se torna um devoto puro de Krishna, você quer dar condições de sabedoria a outra alma para que ela compreenda a posição dela nesse mundo e comece a prática do serviço devocional, né, com plena sabedoria, despertando o amor em seu coração, e para que ela aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e assim voltar para o reino de Deus original. Porque tem pessoas que ficam pensando em termos de tempo, né? Você tem que entender que você é eterno, você vai existir eternamente, queira você ou não. E eternamente, qual é a melhor coisa, né? Eternamente viver em felicidade plena, em prazer supremo, em relação direta com Deus, é a necessidade original, né? Básica, primordial da alma, daquilo que você é. Só que agora você está aqui andando, né, em Maya, perdido, sofrendo, e também, né, sempre deixando para depois, né? Isso é o modo da ignorância. Amanhã eu me rendo a Deus. Depois que a minha vida estiver bem materialmente, aí sim, ou na velhice, né, eu vou, assim, na hora da morte, eu vou começar a pensar em Deus. Não é isso, né? A alma, ela tem que ser treinada desde criança, né? Por isso que é uma bênção ter pais espirituais que ensinam o espírito desde quando ela está na fase infantil. O espírito, né, quanto mais rápido ele ficar consciente de Deus o tempo todo, momento a momento, esse é o objetivo, né, purificar completamente a existência e se sintonizar internamente com Deus. Então, nada deve ser considerado material, né, tanto em relação a Deus quanto a um devoto puro que está se movimentando nesse mundo material com completa consciência. Qualquer pessoa, né, Prabhupada diz, Krishna também diz isso no Bhagavad Gita, que saiba deste fato que o aparecimento, desaparecimento e atividades do Senhor estão além das atividades ou da concepção material, é liberada. Certo? Liberação significa que você entendeu Deus. Como a gente falou, você já não relativa mais a compreensão de Deus através da sua percepção humana ou material. Aí quando você enxerga Deus assim, ele diz, né, no Bhagavad Gita, essa pessoa já está preparada para voltar para a minha morada.
porque ele está compreendendo a posição dele. Além desse fenômeno, né, chamado nascimento, morte, karma, o devoto ele vai além, né, dessa prisão fenomênica. E aqui Prabhupada está falando, né? Então, se você saiu dessa concepção material, você automaticamente é liberado. Você conheceu a verdade te libertou. Então, é dito que tal pessoa, né, no Bhagavad Gita, Krishna diz, tal pessoa que tem essa concepção espiritual, transcendental de Deus, no nível, né, de autorrealização, ela, após deixar o seu corpo, não volta novamente a esse mundo material, senão que vai ter com a pessoa suprema. Uma mudança de consciência, uma realização interna dos fatos, né? Até mesmo através da lógica científica e espiritual, certo? Quando você compreende a diferença entre espírito e matéria, já que o Senhor Kapiladeva, né, é a personalidade da Sankhya Yoga, exatamente dessa diferenciação, né, de espírito e matéria, porque ele veio nos ensinar isso, né? O que é espírito, o que é matéria. Está ensinando isso a sua mãe Devahuti. E se você quer se situar no espírito, você fica em serviço devocional. E nessa concepção espiritual da forma eterna de Deus, o Senhor Krishna, quando você tem essa visão já concebida completamente no seu entendimento, então, após a morte, você não vai voltar mais a esse mundo material. Porque se você tem essa concepção, você se ocupa em serviço devocional. E estando ocupado em serviço devocional, você vai se purificar, você vai ativar a sua forma espiritual e após a morte você volta para a morada de Deus para ter, né, relações eternas com Ele. Prabhupada diz, confirma-se aqui que Purusham Vrajeti, a entidade viva vai ter com a personalidade suprema simplesmente por entender sua natureza e atividades transcendentais. Logo, né, o serviço devocional nos conduz a esse entendimento da natureza absoluta de Deus e de suas atividades aqui para nos informar, né, sobre sua posição, sobre como devemos caminhar nesse mundo. E assim vai depender de cada um, né? Por exemplo, aqui agora eu estou usando a minha forma humana para fazer esse serviço devocional, para detalhar através de uma linguagem, né, concebível para todo mundo, o que se deve fazer. Assim como Krishna, quando vem nesse mundo material, ele fala o Bhagavad Gita numa linguagem bem simples, né? O Bhagavad Gita é o ABC da vida espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o Bhagavad Gita, porque ele é falado diretamente por Krishna, ele é a essência dos Vedas. Os Vedas são, né, todo o conhecimento universal. Mas o Bhagavad Gita, porque ele fala diretamente do serviço devocional a Krishna, ele é a essência. Todo o conhecimento que você pode desejar adquirir na sua vida, que você vai adquirindo de vida em vida, né, todo esse universo é a manifestação dos Vedas, desse conhecimento de Deus, em vários setores, várias áreas. Porém, o Bhagavad Gita é a essência nesse sentido que você entende quem é Deus, e esse Deus está revelado no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna, e você se rende a Ele em amor, né? E aí você começa a agir na sua existência para satisfazer a Deus, né? Em gratidão, em reconhecimento que você é uma parte integrante dele, que você só existe porque Ele é a fonte da sua existência. E aí você começa a existir em atividades nesse mundo que são chamadas serviço devocional. Por isso a explicação sobre o serviço devocional é o assunto mais importante para o espírito, certo? Porque o serviço devocional é o meio prático de você existir nesse mundo material para acessar essa realidade divina que no momento está no seu coração como a superalma, que é Krishna presente no seu coração, e atingindo, né, Krishna no seu coração, imediatamente a abertura completa espiritual para você entender
tudo aquilo que está nesse mundo que é relativo a Deus, né? Krishna Katha, tópicos sobre Krishna. Então você vai cantar a sua japa em amor, né? Você vai adorar a deidade em amor, você vai ler o Bhagavad Gita assim, num estado completo, transcendental, amoroso. E aí sua vida, você tem uma vida que é uma espécie de néctar, né? Apesar de você estar em Kali Yuga, que é o mundo infernal, de hipocrisia, de falsa identificação, de desavenças, né? Todo mundo brigando com todo mundo para ter uma posição superior, todos esses absurdos. É como se eles estivessem assim, num fenômeno tão ignorante que você está desapegado disso, né? Você compreende que Krishna está controlando a sua vida, que ele vai trazer para a sua vida tudo o que é necessário, favorável para você avançar espiritualmente. E você nem tem esse interesse, né, de ter coisas, fazer esse jogo com Krishna, né? Krishna ele vai trazer naturalmente porque ele está no seu coração observando que você está avançando, que você está manifestando a sabedoria espiritual para o mundo, né? Porque você se iluminou, você quer que as outras pessoas também tenham essa luz espiritual. E aqui está falando, né? Então, que se você realmente entende as atividades de Krishna, o que ele veio fazer, você entende também que você nesse mundo pode ter atividade espiritual, então você vive numa espécie de néctar interno, né? Você está desfrutando constantemente o eu que você é. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. O meu devoto ele se regozija momento a momento nessa concepção do eu como parte integrante de mim. E quando ele se comunga comigo, ou compartilha a existência, ou cocria a sua existência comigo, ele está vivendo num êxtase, porque ele não está dependendo mais do sistema, de Maya, de nada. Ele é conduzido pela potência interna de Krishna. Isso é o serviço devocional, né? Srimati Radharani é a personificação do serviço devocional, a personificação do amor, a personificação do prazer supremo. Entende? Temos que nos basear nessas palavras inspiradoras que foram ditas agora, né? Através do meu espírito associado à super-alma. Entende? Também sou um ouvinte, né, do que eu estou falando. Dessa forma, né, Krishna ele vai estar sempre conversando com você, te supervisionando a sua vida e te conduzindo agradavelmente nesse mundo se você estiver com ele. De modo que temos que nos libertar, né, do modo da paixão e do modo da ignorância. O modo da ignorância nunca deixa que você sempre encontra desculpa para não se render a Deus, deixa sempre para depois, mesmo que você tenha o conhecimento. E o modo da paixão significa que você está sempre se ocupando em desfrutar da energia material, sem reconhecer que você não pode desfrutar nada com esse corpo material. Você só pode desfrutar realmente porque quando você entende que você é o espírito, você não é esse corpo material. E você usa o seu corpo, né, para desfrutar através do reconhecimento de que Deus é o desfrutador supremo e o proprietário de tudo. Essas coisas que Krishna está ensinando no Bhagavad Gita. Ok? Então já chegamos, né, ao tempo de cada aula. E eu vou recitar então o verso 36 de novo para assimilarmos, né? Então, Kapiladeva diz: este Purusha, de quem a alma individual deve aproximar-se, é a forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecida como Brahman e Paramatma. Ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Ouçam a aula de novo, meditem, se aprofundem e, principalmente, né, não deixem para depois. Rendam-se a Krishna, deixa Krishna controlar a sua vida, conduzir a sua existência da maneira perfeita, de dentro do seu coração.
Acredite, né, em Deus, já que agora você sabe a quem, né, você deve dirigir a sua atenção, aos pés de lótus do Senhor Krishna. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol!